Olha aí, hoje nós temos a paraxá Noa, né? Ou Noé. Noé quer dizer descanso, né? A tradução diz que Noé era um homem sereno, ele transmitia serenidade, né? E ela se encontra em Bereshit, Gênesis, capítulo 6, verso 9, até o capítulo 11, verso 32. E a Haftará se encontra em Isaías, capítulo 54, verso 1, até o 55, verso 5. E depois nós temos a Brit Hadashah, que é a porção do Novo Testamento, né, em Mateus, capítulo 24, verso 36 a 46. E apesar do nome da paraxá ser Noa, né, o Noé, se nós pudéssemos dar um subtítulo, né, eu fiquei com esse, analisando a Torre de Babel. Meu irmão, a coisa é muito mais séria do que nós pensamos e imaginamos. Mas vamos por etapa. Vamos começar com Noa. Mais uma vez, temos a oportunidade de estudar a paraxá Noa. Vamos calcular que se passaram mais de 5.000 anos do dilúvio. O que mudou? Eu preciso de te dar pelo menos 30 segundos para você que já conhece um pouco da história do dilúvio, sabe por que aconteceu o dilúvio, analisar agora, ver o momento que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, e chegar a uma conclusão. Mudou alguma coisa? Olha, já houve uma opinião aqui que mudou para pior. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Essa semana eu ouvi, modernizou. A modernidade chegou. Claro, muitas coisas, isso aqui não tinha 5.000 anos atrás. Muitas coisas, né, são diferentes. Mas e a cabeça do ser humano? O coração do ser humano? O que leva o homem a colocar fogo em si mesmo, e em crianças, e em adultos, 5.000 anos depois do dilúvio. Vamos pegar essa data, 5.000. O que leva um homem a subir no alto de um prédio, mirar uma multidão lá embaixo que está tentando se divertir, distrair nos prazeres, começar a atirar sem rumo. Não é porque eu quero matar aquele que está lá. Não, quem foi, onde pegar, pegou. O que leva uma criança, praticamente, um adolescente, de 14 anos, pegar a arma dos pais, que são policiais, ir numa sala de aula, onde ele estuda, todos os dias, vários meses no ano, com os colegas, e abrir fogo. Meus irmãos, nós não podemos deixar a coisa ir acontecendo assim, aleatoriamente, sem pelo menos uma reflexão da nossa parte, sem entendermos para onde está indo o coração do homem, a mente do homem, o sentimento do homem, o amor do homem. E se você for olhar, pelo menos 90% deles se dizem religiosos. Você não pega essas pessoas aí que estão praticando essas coisas, e ela vira para você e fala, porque eu não acredito em nada, eu sou ateu. Tem uns que acabaram de sair da igreja ou da missa, saíram de um lugar religioso, e com o coração dessa forma. Às vezes aqui agora, aqui, no nosso meio. Quantos podem estar olhando para mim, ouvindo essa palavra,
mas o coração está duro, o coração está fechado. Está um coração de pedra, não está um coração maleável, um coração pronto a receber essa palavra como uma água, preparando o terreno, e ao mesmo tempo como uma semente, para poder ser plantada, germinar e dar frutos para você e para aqueles que estão à sua volta. 5.000 anos. E o retrato da humanidade está praticamente o mesmo. Quais os motivos que determinaram o dilúvio? Você só vai conseguir fazer essa reflexão, entender isso, se você voltar lá e entender por que aconteceu o dilúvio. Olha os motivos para o dilúvio. Promiscuidade. Existe isso hoje? Abuso dos fortes e ricos contra fracos e pobres. Olha as leis que estão até querendo voltar aí no nosso país. Estou fazendo um comentário, não estou julgando por enquanto. Inveja, ódio, roubo, violência, imoralidade, não só sexual, mas em todos os níveis. Gente, esse é o retrato de 5.000 anos atrás. E nós estamos com essa mesma foto diante de nós hoje. E estamos aí, deitados em berço esplêndido, tocando a vida da maneira como dá. Meu irmão, caia a sua ficha. Há uma eternidade e ela está se aproximando. A coisa não termina ali no cemitério da paz, ou lá no Terra Santa, ou no Consolação, seja onde foi que você escolheu, ou vai escolher, ou vão escolher por você. Não termina ali. Para nós, começa ali. Nós estamos aqui para determinar onde nós vamos passar a eternidade. Olha a diferença de pensamento. São esses dias aqui, convivendo com essas pessoas que estão aí à sua volta, aqui ou na sua família ou no seu local de trabalho, é que vão determinar onde você vai passar essa eternidade. Porque o seu testemunho vai dizer se você serve a esse Deus ou não, se você ama o seu próximo ou não. E não venha me dizer que eu amo a Deus e você está odiando o seu próximo, porque João fala que é mentiroso. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo. E próximo não é só o parente, não é só o amigo, só o colega de trabalho. Qualquer um que você passar por ele, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, é seu próximo. Tem a sua fé ou não, tem a sua religião ou não, seja do seu convívio familiar ou não, esteja drogado ou não, esteja em pecado ou não, é seu próximo. Por isso que chegou o momento, meu irmão, nós abrimos a nossa mente. Não dá para ficar nesse comodismo, com o bracinho cruzado, indiferente a tudo isso. Ah, Deus vai dar um jeito nele. Os mais espirituais ainda falam isso, né? Ah, isso aí é só Deus. Não, é o seu amor, o seu testemunho, sua palavra de carinho às vezes. Ou no mínimo, se você não tem coragem para aproximar da situação, né? A sua oração vai fazer a diferença. Amém? Qual a diferença para os nossos dias? Talvez só a palavra lava-jato. Talvez o que está diferente é que 5.000 anos atrás não existia a palavra lava-jato, não existia Sérgio Moro, que agora está sendo considerado quase como um ícone. Estão quase tentando fazer do homem um semideus.
Então, essa semana mesmo teve uma entrevista dele, estão querendo colocá-lo quase que à força como presidente dessa nação. E a resposta dele: eu não fui chamado para ser político, para ser presidente dessa nação. Eu fui chamado para contribuir, sim, para essa nação, mas no meu chamado como juiz. Que equilíbrio! Que Deus abençoe a vida dele, que nada venha mudar. Que interferência nenhuma, que proposta nenhuma, que ameaça nenhuma venha mudar o caráter, o pensamento que ele tem. Mas por que isso? Porque a humanidade está com necessidade de ter um líder. Seja o Brasil ou seja outras nações. Há uma necessidade cada vez mais crescente de uma liderança. E isso, ao mesmo tempo que é bom, é perigoso. Mas o nosso assunto não é política. O que vemos através desta porção é que a situação da humanidade se tornou insustentável de tal forma que não havia outra solução senão o juízo de Deus. Então, dilúvio é sinônimo de juízo de Deus. Deus olhou para a humanidade, olhou para o mundo e falou: basta, chega. A humanidade chegou num nível de corrupção que eu não consigo mais conviver com essa humanidade e nem com seres vivos. Gente, olha, a gente passa por cima dos detalhes. Os animais estavam cheirando mal diante das narinas de Deus. Será que, mais uma vez, não estamos chegando nesse limite? No limite desse juízo? Verso 12. Deus viu a terra, e sim, ela estava corrompida, pois todos os seres vivos haviam corrompido seus caminhos sobre a terra. A situação alcançou uma totalidade na humanidade, menos em um, Noé. Até o comportamento dos animais foram alterados pelo homem. Eu estava lendo alguns comentários e estava falando que está nessa, igual está hoje, tentando misturar árvores, animais, os animais híbridos. Então, é isso aí. 5.000 anos atrás. Até alguns animais já estavam com um comportamento diferente ou estavam diferentes, por causa do comportamento do homem. Quando temos uma experiência real com Adonai e decidimos viver para Ele, não serão costumes, tradições ou opiniões de pessoas que irão nos tirar do propósito dele. A geração maligna que vivia em volta de Noé não foi capaz de influenciá-lo a negligenciar sua fé e determinação. Louvado seja Deus, aleluia, amém. Está igual pipoca. O espírito está esquentando. Mas é isso mesmo. Quando a palavra bate, ela tem que provocar uma reação, meu irmão. Pode ficar à vontade. Pode soltar o seu amém. Se você entendeu, pode soltar o seu amém. Porque é a palavra testificando. Nós precisamos de entender isso. E muitas pessoas têm usado como desculpa o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, a sociedade, o governo. Porque o governo é corrupto. E daí, se o governo é corrupto, você pode ser um Noé. Deus continua precisando de Noé hoje. Em cada geração, Deus tem os Noé dele. Deus tem que encontrar justos nessa terra. Seja na cidade ou no campo.
Se você sai daqui hoje com essa decisão, olha, basta. Como Josué, eu não sei vocês, Israel, mas uma decisão eu tomo hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você como marido, sacerdote do seu lar, você hoje pode colocar de pé e afirmar isso no mundo espiritual e no mundo físico. Hoje eu decido, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Se você é solteiro, também se coloque de pé, espiritualmente pelo menos, e diga, eu decido, eu vou me manter santo, eu vou me separar, eu vou viver para Deus. Deus verá em mim um Noé nesta época. Deus verá em mim um Noé que consegue viver acima dos seus desejos carnais, dos seus prazeres sexuais, dos seus desejos de riqueza. Isso é individual, meu irmão. Isso é uma decisão de cada um. Por mais que Deus olhe agora, essa congregação olhe através da TV Sião, os que estão nos lares agora nos assistindo, por mais que Deus veja esse conjunto diante dele, mas Ele está te vendo individualmente, com a sua fraqueza, com a sua necessidade, com o seu bracinho quebrado, seja do que jeito que for. Mas Ele está te contemplando e pronto a te restaurar. Bastando que você diga para Ele, Senhor, eu sou um Noé. Veja em mim um Noé. Conte comigo como Noé. É isso que Deus precisa. Noé andava com Deus. Gente, essa expressão. Noé não procurava Deus na hora do aperto. Noé não procurava Deus quando chutava uma pedra, o dedão ficava roxo, a unha caía. Noé andava com Deus. O que significa isso? Caminhar contínuo. Não é de vez em quando, não é quando a coisa apertava, não é quando tinha que cobrir um cheque, não é quando a empresa estava... Não somente através de religião ou adversidades. Não era indo numa sinagoga aos sábados ou numa igreja evangélica no domingo. Ou num terreiro na sexta. Andar contínuo. Deitado, ele andava com Deus. Opa, entendeu? Por quê? A mente, o coração estava com Deus. Andando, sentado, dormindo. Deuteronômio. Andar contínuo. Viver na presença dEle. Não é ser um no trabalho e outro em casa. Não é ser um em casa, outro na igreja. Quantas vezes a gente ouve a expressão, pastor, eu acho que eu vou levar minha cama lá para a igreja, porque lá é que esse homem é bom. E os homens também. Pastor, vou levar minha cama para a igreja, porque lá essa mulher é diaconisa, ela é uma bênção, faz de tudo. Me chama até de amorzinho. Mozinho. Andar contínuo, meu irmão. Andar contínuo. Uma das maiores artimanhas do diabo hoje é nos fazer quebrar os princípios que temos. Por isso, devemos ter a Torá como uma cerca para nos proteger. Se estamos aqui hoje, é porque existiu um Noé, um justo, para dar continuidade às gerações. Uma das palavras que mais gravou na minha mente, no coração, que o Rabino gosta de dizer,
é que a Torá é uma cerca. E a minha ficha caiu, e eu pude entender. Ela é uma cerca, ela não é uma tábua de leis, para dizer isso pode, isso não pode. Não, ela me protege. Ela me mostra o caminho. Ela me faz caminhar. Ela não impede a minha caminhada, não. Gente, muda a mente. Igreja, muda a mente. A Torá não é para te proibir de nada. Antes, pelo contrário, é para te fazer caminhar em segurança. Enquanto estivermos com esse foco, com esse pensamento que a Torá é lei, ela não vai fluir da forma como precisa fluir. Agora, quando você colocar que ela é uma instrução para a sua vida, você muda o seu caminhar. Você começa a ficar nesse caminho contínuo. Porque ela te dá direção, ela te dá respostas, ela te mostra a verdade, ela tira do engano. Mas nós estamos tentando. E vamos tentar juntos. Amém? Não saia da arca, não pule fora do barco. Verso 14. Faze para ti uma arca. A palavra teva, teval, teiva, tem dois significados. Olha aí, olha o hebraico. Olha a riqueza do hebraico. Arca e palavra. Quando Adonai diz a Noé, Boel Haiteva, é como se ele estivesse dizendo, entra na arca, é como se ele dissesse, deixa a palavra entrar na sua mente, aprofunde no estudo. Faça da arca um centro de estudo. Entre na arca para aprender. Entre na arca para estudar. Por isso ele diz, eu sou o verbo. Conjugue todas as frases da sua vida com esse verbo e não vai ter erro. Tá bom? Podemos parar por aqui? Então vamos na próxima frase de Deus para Noé. Adonai também disse a Noé, Tzohar taze la teiva, igual faça luz para teivá. O estudo da palavra tem o poder de iluminar nossas mentes. Olha a preocupação de Deus. Botar a família dentro da arca, os animais, tudo na escuridão. Acende uma luz. E anos depois ele envia o seu filho e fala, eu sou a luz. Eu vou iluminar sua arca. Gente, alguém consegue ver religião nisso? O problema é que os crentes estão querendo entrar na arca só sábado ou domingo. Vamos mais uma frase? Depois a Torá diz, Batoron Hateivá, e a arca foi levantada. Quando nos aprofundamos no estudo da palavra, temos condições de viver acima das tempestades do mundo. Fraquinho esse amém, viu? Num mundo que está cheirando a dilúvio, ter uma arca, ou estar na arca, é tudo o que nós precisamos. Meu irmão, fora da arca é morte. Não tem chance de sobrevivência fora da arca. Entenda isso de uma vez por todas. Finalmente, Adonai diz a Noé, Tzei min hateivá, saia da arca e seja frutífero e multiplique-se, governe a terra e conquiste-a. Quando adquirimos sabedoria e conhecimento, estaremos prontos para viver e testemunhar a respeito da Torá. Saia da arca e seja frutífero.
Deus, preste atenção nessa frase. Nem sei se já está aqui, mas preste atenção nessa frase. Deus não construiu a arca para a habitação do homem. Eu acho que está. Não. Deus construiu a arca para a proteção, para a salvação do homem. Senão estariam dentro da arca até hoje. Amém. Caiu a ficha. Deus não permitiu a construção, o templo de Salomão. O templo de Salomão não era para as pessoas morarem dentro dele. A igreja não é para as pessoas morarem dentro dela. Nós moramos num mundo onde nós devemos ser separados, frutíferos, prósperos e testemunhar do Deus que nós servimos. Essa é a diferença. O problema é que muitos estão querendo ser como do mundo e não estão conseguindo manter o seu nível de separação, de santidade, para viverem uma vida na presença de Deus. Ou cumprindo o propósito de Deus. Verso 14. Cubra com betume por dentro e por fora. Imagine uma arca cheia de brechas. Será que não está faltando betume em nós? Nossa, essa é uma das perguntas mais diretas e objetivas que eu já lancei aqui. Tem alguma brechinha aí, meu irmão? Essa palavra vem como betume sobre a sua vida nesta manhã, para que você tampe as brechas, para que eu tampe as minhas brechas. Porque nós não conseguiremos navegar nesse dilúvio que está esse mundo aí, com brechas. Betume, por dentro e por fora. Não é sepulcro caiado, não. Isso aí que Yeshua tentou dizer para alguns fariseus na sua época. Vocês estão betumados por fora, mas por dentro estão ocos, vazios, cheios de brecha. Não adianta também betumar por dentro, se sentir o santo. Mas por fora, ninguém pode nem chegar perto. Que a carne se manifesta. Verso 18. Eu, porém, estabelecerei minha aliança com você. Entre na arca. Você, seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um de seus filhos com você. Todo relacionamento com Deus é firmado através de uma aliança. Por isso que Deus nos dá os relacionamentos aqui, para nós termos essas alianças. Só que os nossos relacionamentos, nossas alianças aqui estão tão deterioradas, que nós não conseguimos entender a aliança com Deus, ou achamos que com Ele também é a mesma coisa. As sogras fiquem tranquilas, tá? Deus não mandou colocar a sogra, não, mas... Está lá, ó. Você, seus filhos, sua mulher, mulher de cada um de seus filhos com você. O que é isso, gente? Cuidado de Deus com família. Deus quer as famílias betumadas na presença dEle. Protegidas. Nós temos que buscar viver essa vida que Deus tem para nós, mas através de uma aliança. Talvez você que está aqui, alguém está aqui nessa manhã e não tem essa certeza dessa aliança com Deus. E eu gostaria de te dar essa oportunidade nessa manhã.
essa aliança com Deus, sabe como ela é feita? Você declarando que Jesus, o Filho dele, Yeshua, é Senhor e Salvador da sua vida. Com isso, você firma essa aliança com Deus. E você vive nessa aliança quando você o obedece, quando você pratica os seus mandamentos. Porque também não é só declarar. Tem que viver, tem que testemunhar, tem que obedecer. Assim fez Noé segundo tudo que Deus lhe ordenou. Fé e obediência juntos. Noé teve fé. Numa geração que não sabia o que era chuva. E ele tinha que pregar chuva para os outros. Você já pensou nisso? Não tinha chovido sobre a terra. Noé falou, vai chover. Esse pirou de vez. O que é isso, Noé? Noé, por si só, também não teria condições de explicar, não. O Espírito de Deus deve ter falado, ó, vem água de baixo, de cima, eu não sei como, mas vem. Uma arca, deserto, terra, totalmente inexplicável. Assim como talvez algumas situações da sua vida, ou da minha vida, estão sem resposta, sem explicação. Mas isso não me impede de crer e de ter fé. E de aguardar o momento certo para que as respostas de Deus aconteçam na minha vida e na sua vida. Capítulo 9, 21 a 25. Gente, olha, esse capítulo, dessa vez, caiu a ficha. Vamos lá? E ele bebeu do vinho, e se embriagou, e ficou nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e disse isto a seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma veste, e a puseram sobre seus ombros, e andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E Noé, despertando de sua embriaguez, soube o que seu filho mais moço fizera com ele. E ele disse, maldito seja Canaã, escravo dos escravos seja de seus irmãos. Tem muita coisa aqui para ser analisada. Primeiro, o poder, a autoridade que um pai tem. Segundo, o poder das palavras de um pai. Gente, isso é muito sério. Aquele homem lá dos Estados Unidos que subiu naquele prédio lá e matou aquele monte de gente lá, o que estava, pelo menos, rolando por aí, era o passado do pai dele. Pais, cuidado com suas palavras. Cuidado. E nós veremos da agora para frente, tem que correr um tiquinho, o que transformou isso? Maldito seja Canaã, escravo dos escravos, seja de seus irmãos. Meu irmão, uma palavra que foi liberada para Canaã. Nem foi para o filho, foi para o neto. Porque o filho dele era Cã. Ele amaldiçoou o filho de Cã. Aqui tem uma nação envolvida. Não era uma criança. Porque dessa criança veio uma nação. E basta nós olharmos hoje os reflexos dessa nação. No nosso mundo de hoje,
5.000 anos depois. Eu estou falando devagar, pausado, para dar tempo de assimilar pelo menos um pouquinho. Mas eu sei que não vai dar para assimilar isso tudo. É muita informação. Mas você depois, se tiver curiosidade, você vai pegar de novo a mensagem, vai ter oportunidade de assistir, de ouvir. Mas eu quero que você entenda isso. Primeiro, os pais, o cuidado que tem que ter com o seu testemunho em primeiro lugar, com seus atos, com suas palavras. Porque muitos filhos têm sido nada mais, nada menos do que cópia de vida de pais ou de avós. Ah, mas meu filho não quer saber de igreja. O avô ia. O pai ia, ou vai. E quer reclamar que o filho foi criado lá, teve testemunho, foi dado o exemplo. Sendo criado, tendo testemunho, ainda é difícil, porque tem livre-arbítrio. Chega um momento da vida, eles vão tomar a decisão deles. Mas se pelo menos receberam, eles vão ter condições de refletir. Agora, se não recebeu, aí que não tem chance nenhuma. Então, avô ou pai, antes de orar, Senhor, eu quero meu neto na igreja, eu quero meu filho nos caminhos do Senhor, caminhe com Deus. Seja um Noé. Caminhe com Deus. E aí você vai ter condições até mesmo de reivindicar de Deus, Senhor, eu fiz tudo o que teve ao meu alcance. Tentei, dei testemunho, sei que eu tenho minhas fraquezas também, mas naquilo que eu tive condições, eu me esforcei. É aí que Deus honra. E é aí que Deus pega e passou, rapazinho, você está meio atrevido, vem cá. Deixa eu te mostrar, deixa eu te lembrar aqui o caminho que você foi criado. Quantas vezes seu avô pregou para você? Quantas vezes seu pai falou para você? Para você ficar nessa rebeldia agora. Ah, Deus vai dar um jeito nesse menino. Não, Deus tem que dar um jeito em você. Para que você não interfira no ensinamento de Deus. A Torá não relata o tipo de pecado cometido por Cã, mas alguns comentários dizem ser relacionado a algum tipo de relação ou ato sexual ilícito. Logo após Noé retornar à consciência, amaldiçoou Canaã, filho de Cã. Precisamos entender e estar atentos aos cenários que estão à nossa volta. Assim como nos tempos de Noé, Adonai preparou uma arca para a salvação do juízo, dilúvio. Ele providenciou uma arca, Yeshua, seu filho, para salvar do juízo vindouro. O propósito do dilúvio, olha essa frase também eu gostei. O propósito do dilúvio não foi acabar com o pecado, mas por fim a uma geração violenta e corrupta. Tanto é que depois do dilúvio, pouco tempo depois, a humanidade já estava num estado deplorável. Nessa porção ainda nós vamos ver isso. Gente, o que é dureza? Meu irmão, quer um conselho? Não confie muito também no seu coração, não. Jeremias fala, enganoso é o coração, terrivelmente corrupto. Enganoso é o coração, terrivelmente corrupto. Se não fosse, não estaria trocando a mulher por duas mais novas. Se fosse,
não estaria cedendo ao pecado. Porque de manhã está prometendo fidelidade a Deus, de noite já chega de outro jeito. O propósito do dilúvio não foi acabar com o pecado, mas por fim a uma geração violenta e corrupta. Assim como a arca não era para a habitação do homem, mas para protegê-lo. Agora nós vamos entrar na segunda parte. Foi muito pesada a primeira? Ixi, nem responderam. Então se preparem para a segunda. É o que eu tenho para dizer para vocês. Capítulo 10, verso 8 a 10. Agora nós vamos ver algumas consequências do capítulo 9. Olha lá. Cush gerou a Nimrod, que foi o primeiro a ser poderoso na terra. E esse foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Vai juntando essas informações. Bereshit Rabá 37:2, um poderoso caçador. Ele aprisionou a mente das pessoas com seu discurso, a se rebelar contra o Onipotente. Esse é o famoso Nimrod. Sabe o que o nome dele quer dizer? Nimrod. Ali já está falando, caçador de caçador, é um poderoso caçador. No hebraico, a tradução do nome dele, sabe o que é? Um caçador de palavras, um manipulador. Eu tremi nas bases. Quantos Nimrods no nosso meio esses dias? Agindo só na base das palavras. Gente, um discurso não dá para entender. A digital está lá. Eu não pus a minha mão. E quem está à volta ainda tem que acreditar. Com todo o respeito que pode merecer, é um Nimrodzinho. Caçador de palavras. Um dia eu estava conversando com um defensor público. Eu falei assim, mas como é que você consegue? A foto está lá, 20 tiros, matou. Ele falou, pastor, o Estado me paga para me encontrar brechas na lei para me defender o cliente. Difícil, né? Fico vendo aí o jogo de cintura desses advogados aí, querendo que provar o contrário, o que é evidente, muitas vezes. Rash no Sifra Berrucotai 2:2 diz que a frase diante do Senhor é que ele queria provocá-lo face a face. Olha um pouquinho de quem é esse Nimrod. Porque, na verdade, o Nimrod já passou, tem 5.000 anos. Mas e o espírito que agia nele? Vivinho, né? O espírito maligno que agia em Nimrod é o mesmo que agiu em Antíoco Epifânio, da época lá dos Macabeus. Lembra? Aquele poderoso imperador que queria conquistar o mundo inteiro e começar varrendo Israel e acabando com o santuário, com o templo, profanando o templo. Antíoco Epifânio. Olha aí.
uma reencarnação, se podemos dizer assim, do Nimrod, Nero e vários outros líderes, até a chegada do anticristo nos últimos tempos. Um espírito de apostasia e ódio ao povo de Adonai. Irmãos, o cenário que nós temos aí pela frente não é dos mais favoráveis, não. Se nós tirarmos o olhar da arca. Para isso, a arca continua à nossa disposição. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Esse é o convite dessa manhã. Olha, eu não pude deixar de colocar isso aqui. Alexander Hislop, autor escocês do livro As Duas Babilônias, apresenta alguns dados curiosos a respeito de Nimrod. Esse é um escritor, né, escocês. Olha o que ele diz a respeito de Nimrod. Quando Nimrod é assassinado, a sua esposa, Semiramis, não querendo perder o poder, Semiramis, não querendo perder o poder, espalha a notícia de que Nimrod não morreu. Presta atenção, gente. Mas se tornou o Deus Sol. E os sacerdotes de Nimrod rapidamente criam um calendário que incrivelmente permanece até hoje. Um calendário baseado no Sol, com solstícios e equinócios. Esse calendário foi posteriormente adotado por Júlio César, atualizado pelo Papa Gregório, e permanece até hoje como calendário para todas as nações da Terra. Um calendário religioso baseado na religião de adoração a Nimrod, que morrendo se transformou no Deus Sol. Semiramis tem um filho, chamado Tamuz, que nasce perto do solstício de inverno, no dia 25 de dezembro. E é estabelecida, então, como a reencarnação de Nimrod. Nimrod passa a ser o Deus Pai, Tamuz, o Deus Filho. Semiramis passa a ser conhecida como a Senhora da Babilônia, a Rainha dos Céus. Jeremias 7:18, Jeremias 44:25. E Ezequiel fala, chorar por Tamuz. Olha, comentário com base. Ora, sendo filho de Semiramis, Tamuz, o Deus Filho, ela é nada menos do que a mãe de Deus. Agora preste atenção, misericórdia, vai juntando as suas misericórdias aí. Capítulo 11, 2. E quando saíram do Oriente, eles encontraram um vale na terra de Sinar e habitaram lá. A terra de Sinar é a Babilônia, de onde se origina o ocultismo e a astrologia, a mãe de todas as prostitutas da terra, que são as religiões falsas. Olha o que está escrito agora em Apocalipse 17:5. Babilônia, a grande, a mãe de todas as meretrizes e das abominações da terra. Agora, mais um pouquinho? Apocalipse ainda. Capítulo 18, verso 2. Ela se tornou morada de demônios, antro de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Olha, eu confesso, para mim, essa é uma das paraxás mais pesadas no mundo espiritual, no mundo físico,
que eu já ministrei. Nunca tinha visto assim com tantos detalhes, com tanta riqueza, com tanta informação. Tem muito mais, mas aqui o nosso tempo é muito curto. Agora, esse aqui, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. E quando você conhece um pouquinho do Apocalipse e toma conhecimento do que vem aí pela frente, onze, 4. Eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome. A Torre de Babel é a manifestação do orgulho humano, um produto do seu desconhecimento dos limites que o separam da divindade, revelando no seu coração a soberba, vaidade, domínio, etc. Esse era o desejo de Nimrod, construir uma torre que chegasse ao céu para que ele tivesse um nome. Traduzindo em outras palavras, para que ele fosse Deus. Isso é um espírito, irmão. Um ser humano por si só, é difícil a gente entender. Ele tem que estar possuído para ter pensamentos tão claros e objetivos assim. A manipulação de Nimrod levou o povo a desafiar o Eterno, pois seu desejo era se tornar um Deus, com um governo único, falando a mesma língua, tendo suas próprias leis. Isto quase se tornou real com a Torre de Babel. O alvo da torre não era exaltar o Eterno, mas a glorificação do homem com poder para governar o mundo. Olha a diferença do pensamento de Davi e Salomão. Construir um templo para engrandecer o Senhor, para que se tornasse a habitação dele com o homem. A Torre de Babel não, era para chegar lá e destronar Deus, assumir o lugar de Deus. Estão preparados para mais uma coisinha? Vocês estão muito ressabiados. Olha aí a pintura da Torre de Babel. 1563, essa pintura. Incrível, né? Ó, o pessoal ficou silêncio. Vamos lá. O que vemos hoje? Será que o espírito do anticristo não está tentando terminar a Torre de Babel? A humanidade anseia por um governo único, que realize todos os seus sonhos e atenda todas as suas necessidades. Vejam que interessante e se podemos refletir. A construção do Parlamento da União Europeia pode ser uma alusão à Torre de Babel? Este é o Parlamento da União Europeia. Há comentários que dizem que ele foi inspirado na Torre de Babel. Se você entrar na internet, no Google, como que a gente não vê, né? Não entende essas coisas? Não estou afirmando nada, mas que é muita semelhança. Olha aí. Um comparativo. Isso é foto de internet, gente. Olha um comparativo, só olhando por cima. A Torre de Babel e o parlamento. Não dá a impressão de uma obra inacabada? E agora? Terminarão a torre?
Haftará. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, as fiéis misericórdias de Davi. Procurai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Shabbat Shalom. Amém?